Ao ocupar a tribuna hoje, quero tratar de um tema, de um problema que aflige os brasileiros nessa mesma época, todos os anos. Quero falar da mordida que o voraz leão da Receita Federal pretende dar nos cidadãos brasileiros. A fome do leão já é conhecida de todos e se obrigam a fazer a declaração de imposto de renda. Em 2002, eram 15 milhões de contribuintes. Em 2011, foram 24 milhões. Em 2012, deverão ser cerca de 25 milhões. A revelação desses números é que os trabalhadores brasileiros, nunca antes na história deste país, pagaram tanto imposto sobre os salários como bem assinala a matéria publicada pelo Correio Brasiliense no Caderno de Economia de domingo, dia 18 de março. O fato é que a mordida do leão esconde distorções que vão da forma como a tabela tem sido corrigida nas últimas décadas ao montante das deduções permitidas aos cidadãos comuns. Em primeiro lugar, o próprio conceito de imposto sobre a renda é distorcido, porque o trabalhador não vive de renda, ou seja, do resultado de investimentos. O trabalhador, senhor presidente, vive de salário, e salário não é renda. Exatamente por viver de salário incluso numa folha de pagamento do setor público ou privado, está amarrado e à mercê da feroz leão. Como bem observa o advogado e tributarista Ilan Gorin, o aumento de 66,7% no número de cidadãos obrigados a fazer declaração de renda deve-se a 3 fatores. Primeiro, o crescimento da massa salarial acima dos índices de preços ao consumidor amplo IPCA. Segundo, a formalização dos empregos. Terceiro, e a não correção plena da tabela de contribuição do imposto de renda pela inflação. Esse último fator, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é perverso, porque obriga um percentual cada vez maior de brasileiros a fazer declaração, muitos dos quais com orçamento familiar limitado. Em 2011, a correção da tabela do imposto de renda foi de 4,5%, mas a inflação oficial, que por si só já não retrata a realidade e costuma ser menor do que a inflação real, foi de 6,5%. Trata-se de um jogo maroto e esperto que, de grão em grão, vai enchendo o papo dos cofres públicos da pior forma possível. Se a Receita tivesse corrigido a tabela do imposto de renda de acordo com a inflação dos últimos 10 anos, os trabalhadores brasileiros teriam pago menos de 30% de imposto, em média, sobre os seus salários. Todos nós sabemos o impacto no orçamento de qualquer família, se puder dispor de mais de 30% de recursos para investir ou colocar no mercado de consumo. Mas a lição de desonerar a classe média para estimulá-la ao consumo ainda não se enraizou no Brasil, nem mesmo com as sucessivas experiências positivas de cortes de impostos sobre produtos para incentivar o consumo. A desoneração da classe média contribuiria também para a tão desejada formação de poupança interna, essencial para baixar os juros sem correr risco de inflação. O fato é que o pensamento do governo continua conservador e concentrador. Falta vontade para dinamizar a economia brasileira e acabar com esse ranço de voracidade arrecadadora que arrocha trabalhadores e empresários. Falta ousadia para acalmar o leão, corrigir as tabelas e permitir a injeção de milhões na economia de mercado. Esse governo e o que antecedeu tem a roda presa, para usarmos um velho dito popular. Anda amarrado e não consegue se colocar à altura do dinamismo da economia brasileira. Atrapalha mais do que ajuda. O mais curioso é que, com a desoneração da classe média, o governo teria excelentes compensações. De um lado, recuperaria boa parte dos recursos pela própria arrecadação oriunda do consumo de outros. De outro, proporcionaria inúmeros benefícios de ordem social, como a geração de novos empregos. Vejam, senhoras e senhores senadores, que em janeiro houve uma retração de mais de 56% de oferta de novos postos de trabalho no Brasil.
Senador Wellington Dias, se quisermos compensar a retração do mercado mundial, com certeza uma das alternativas deve ser a desoneração fiscal para diminuir o custo Brasil para quem produz e para quem consome. A classe média é um dos principais motores da economia, mas para atingir toda a potência precisa trabalhar mais solta, ter mais folga nos seus rendimentos. Exatamente por isso, senhoras e senhores senadores, quando se analisam as deduções possíveis na tabela de imposto de renda, vê-se que há uma série de injustiças, das quais inconcebíveis. É verdade que o contribuinte pode deduzir integralmente os valores pagos a hospitais, clínicas médicas e planos de saúde. Mas nesse montante não se inclui os remédios que os pacientes têm de comprar e implicam um impacto significativo no rendimento da família. Sobretudo agora, quando tardiamente se impôs o uso controlado de antibióticos no Brasil, além de outros medicamentos de tarja preta, há condições objetivas para se permitir a dedução de custos com remédios, informando o CGC da farmácia onde foram comprados e retendo a nota fiscal como recibo. É uma questão de justiça. Por isso, comemoramos nesta tribuna a aprovação de projeto de nossa autoria, no âmbito da CAS, que altera o artigo 8 da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para prever a dedução da base de cálculo do imposto de renda de pessoas físicas nas despesas com medicamentos. E como hoje foi aparteado também pelo então senador Wellington Dias, faremos alguns ajustes para que não haja abuso e tenham uma regulamentação ainda melhor na Comissão de Economia. A Constituição Federal elege a saúde como direito de todos e dever do Estado. Determina também que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Faculta a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei. A legislação tributária atual permite a dedução de despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Prevê ainda que medicamentos aplicados na fase de hospitalização sejam dedutíveis. É de se estranhar, portanto, que não seja lícito deduzir do imposto de renda despesas com o medicamento utilizado pelo contribuinte e seus dependentes em outras situações, que não impliquem internação, especialmente nos casos de doenças comprovavelmente graves ou crônicas. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há pelo menos dois outros pontos que precisam ser revistos com urgência na tabela do imposto de renda. O que uma família de classe média gasta com os filhos está muito além do que pode ser deduzido na declaração anual de ajustes, sobretudo no quesito formação escolar. Todos nós sabemos que o governo tem gastado muito menos com a educação de qualidade e atendimento adequado do SUS, do que perde com a corrupção e desvio dos recursos. O fato é que todo pai e mãe de família, com o mínimo de preocupação com o futuro de seus filhos, tendem a buscar a rede particular de ensino diante da falência da educação pública brasileira. E custa caro uma escola, como o mínimo da qualidade necessária e desejável para a formação dos jovens, em busca de inserção no mercado de trabalho e da sociedade do conhecimento. A formação integral requer não só o ensino regular de primeiros e segundo e terceiro graus, como cursos avulsos de línguas, além de outras atividades artísticas e culturais. Sem qualquer dúvida, a falta de educação pública de qualidade obriga a classe média a fazer pesados investimentos na educação de seus filhos. Mas quando chega a hora de ajustar as contas com o leão, o susto fica cada vez maior. Em primeiro lugar, o contribuinte não pode deduzir o valor pago com cursos avulsos de idiomas preparatório para concursos ou com aulas de músicas e pintura, por exemplo.
Ora, isso é um absurdo, porque contribui para a sonegação fiscal, à medida que não há como verificar a arrecadação desses setores por meio de cruzamentos de dados. Mais uma vez, o governo erra. E erra feio, porque poderia forçar a formalização do setor de cursos avulsos e, com certeza, estimular o empreendedorismo, ao tempo de desonerar a classe média, permitindo mais dinheiro no mercado. Agora, o que o contribuinte pode deduzir com gastos no ensino regular beira ao ridículo, sobretudo quando se considera o valor médio das anuidades em escolas de primeiro e segundo graus, bem como em faculdades. Se fizermos as contas, veremos que é muito baixa a média. Em Brasília, por exemplo, a anuidade de uma boa escola particular de segundo grau está em torno de R$16 mil ao ano, mas o contribuinte está limitado a deduzir R$ 2.958,22. É uma lógica perversa. Temos uma pesada carga tributária, não recebemos do governo a contrapartida adequada, que é serviços de segurança, saúde e educação. Pagamos em duplicidade tudo isso. Que se diga aqui, investir na educação de nossos filhos é um ato de civismo, voltado ao futuro da própria nação. Deve ser incentivado ao extremo pelo governo, se o desejo for romper com as amarras do subdesenvolvimento. A forma como o governo arrecada é predatória e contrária à lógica do dinamismo do mercado. Está na hora de mudarmos e fazermos uma reengenharia tributária para desonerar a classe média e aparar uma das pontas do custo do Brasil. O país precisa respirar para produzir. A classe Vamos começar a ordem precisa ser desonerada porque representa o futuro do Brasil. E antes de encerrar, quero também render as minhas homenagens hoje às crianças e aos pacientes que têm a síndrome de Down e também parabenizar os seus pais pela luta que enfrentam. Muito obrigado, senhora presidente, pela tolerância.